Neste momento, você é a única pessoa na conferência. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo? Aliás, bom dia, Hugo. Tá me ouvindo bem? Como é que tá a minha voz? Ah, que bom. Rapaz, dá uma chamada aí no pessoal, viu? Aí quando tiver mais gente, a gente começa aqui. Enquanto isso, eu vou carregar aqui a apresentação, tá bom?
Bom, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Que bom, e a saúde de vocês, da família, também tá tudo ok? Bem, só aquela velha alergia, né? Eu ando com muito problema de alergia, mas eu acho que é a época do ano. Eu me lembro que quando chega o meio do ano é para me complicar um pouco mais. Mas hoje está bem melhor do que da outra vez. Não se preocupem, não. Obrigado por perguntar. Pois é. Gente, vocês estão me escutando bem? Tá tudo ok, né? Beleza. Então vamos começar a aula, podemos? Ok, beleza, ó, obrigado. Bom, pessoal, hoje a gente finaliza então o capítulo 2, né, referente a transformadores. Na verdade, era para a gente já ter finalizado há 1 ou 2 semanas atrás, mas como ultimamente eu só tenho dado uma aula para vocês por semana, até por causa de outras demandas que apareceram aqui pela UFC, e também pelo fato da gente ter tido problemas de conexão, né, nas 2 últimas aulas, ficou para a gente finalizar hoje, então, aqui o capítulo 2, né? Lembrando, né, que na verdade a última sessão desse capítulo, que seria a sessão 2.9, referente a transformadores em PU, eu passei como trabalho, né, como atividade para vocês. Eu acho que todo mundo que está aqui, ou que frequenta mais regularmente aqui essas aulas, acho que enviou para mim até sábado, tá? Então eu agradeço aí por vocês terem enviado. Lembrando que quem não conseguiu enviar é opcional, né? Não vai ter ponto descontado na prova. Aí faz a prova pela pontuação um pouco mais cheia, tá? E aí, tirando essa sessão 2.9, o que sobrou foi a sessão 2.8, que é então a nossa última sessão a ministrar aqui pelo Solar para a gente encerrar o capítulo 2. Capítulo 3, capítulo 4 vai ficar para o retorno da gente, tá? Por volta do dia 20 de julho. A gente já conversou um pouquinho sobre isso, sobre esse planejamento do retorno, né? Mas quando a gente finalizar aqui a aula de hoje, eu converso mais um pouquinho com vocês sobre isso. Tá ok? Tá. Bom, pessoal, em relação a essa seção 2.8, que é referente a transformadores de instrumento ou de instrumentação, na aula passada a gente já tinha iniciado ele, né? Então vou apenas relembrar rapidamente o que a gente viu na aula passada, aí a gente apresentar conteúdo novo. Então, na aula passada a gente discutiu, né, o que seriam os transformadores de instrumento ou de instrumentação, que por sua vez são divididos em transformadores de tensão e de corrente, né? Os transformadores de tensão muitas vezes a gente chama de TPs, é o jargão da área, e os transformadores de corrente a gente vai chamar de TCs, tá? Esses transformadores eles são necessários, tá, para poder compatibilizar, tá, os valores de operação dos medidores ou de um instrumento que precise obter um valor de tensão e corrente da rede elétrica com os valores nominais da rede elétrica, tá? Às vezes a rede elétrica a qual quero medir a tensão corrente está trabalhando com valores muito grandes, o que inviabiliza a conexão direta de um equipamento, tá, ou de um medidor, tá, que precise dessa informação de tensão e corrente da rede. Então, no acoplamento entre eles, eu vou usar um transformador, tá, que é chamado transformador de instrumento, tá? TP, se eu quiser a tensão, TC, se eu quiser a corrente, tá? Esses transformadores, tá, gente, eles acabam virando uma classe especial dos transformadores convencionais pela questão do custo de fabricação, tá?
e pelo cuidado que se tem ao fabricar esses transformadores. Como eles vão ser vinculados a medidores ou a equipamentos que vão precisar monitorar a tensão, tá? Ou a corrente da rede elétrica, e, portanto, são equipamentos que precisam ter essa informação de maneira exata, de maneira precisa. Esses transformadores eles são construídos de tal maneira até o comportamento mais próximo possível do transformador ideal. E, portanto, vão ser equipamentos caros, tá? De modo que não haja distorção entre esses valores de tensão e corrente que eu estou medindo. Dependendo da divisão, por exemplo, se for um TP, o que me importa é a lei das tensões, né? A relação das tensões. Ele tem que se comportar como transformador ideal do ponto de vista da tensão. Se for um TC, o que me importa mais é a razão das correntes. Bom, a gente usou, né, esse circuito elétrico aqui, exemplo, tá, para começar a analisar matematicamente esses tipos de transformadores, né? Então, aqui, por exemplo, representa um transformador real, né, com as impedâncias de primário e secundário, ou refletidas no primário. O núcleo é representado apenas por reatância de magnetização. A gente tem aquele transformador ideal, que faz parte do modelo interno de um transformador real. Aqui é a tensão e a corrente na rede elétrica, e aqui seria um medidor ou qualquer outro equipamento que eu estou representando pela impedância ZB, tá? Tá? Com a tensão V2 e uma corrente 2. A Jéssica está reclamando aí do solar, gente. Vocês estão me ouvindo? Como é que está aí? Dá para continuar a aula? Talvez seja só você, Jéssica. Tem mais alguém que está com problema, pessoal? Então deve ser só aí, Jéssica. Vê se dá uma ajeitadinha enquanto eu faço só essa revisãozinha do que a gente já viu. Então, voltando aqui, pessoal. Então, eu peguei esse circuito aqui para a gente analisar matematicamente a operação, tá, do meu transformador de instrumento. Aqui representa o transformador no seu modelo real. Aqui é o medidor ou qualquer outro equipamento em que eu queira medir a tensão corrente, que está ligado no secundário, recebendo a informação de V2 e 2. E o transformador, então, acopla esse equipamento com a rede, onde lá no primário, né, que está conectado à rede elétrica, eu tenho V1 e I1. Pegando esse circuito na aula passada, tá? Pegando esse circuito na aula passada, a gente começou a analisar o mesmo, tá? Supondo que esse ZB aqui fosse um medidor de tensão. E mais, inicialmente a gente supôs que esse medidor de tensão fosse um medidor ideal. O medidor de tensão ideal ele vai ter uma impedância infinita, de modo que isso aqui acaba virando um circuito aberto. Ao fazer a análise do circuito nessa condição, tá, o Fitzgerald me dá essa equação aqui, da razão das tensões igual a N2 N1 vezes essa parcela. Lembrando, né, gente, que essa parcela aqui, tá? Desculpa, pessoal. Lembrando, viu, pessoal, que essa parcela aqui acaba representando um erro. Ou seja, mesmo que o meu medidor seja o medidor ideal, tá? Eu ainda vou ter um erro relacionado ao transformador, que acopla o medidor com a rede elétrica. Esse erro é essa parcela aqui. De modo a que eu realmente tenha a medição correta, é necessário que esse transformador aqui se comporte o mais próximo possível de um transformador ideal. Ou seja,
que no final só me sobra isso aqui, N2 sobre NU. Então, eu tenho que montar essas impedâncias internas do transformador de uma tal maneira que isso aqui, tá, gente, vai para 1. Certo? Que isso aqui vire 1, tá? Mas, vamos aqui, vamos caminhar mais um pouco, antes de eu comentar mais essa equação. Então, o Fitzgerald ele só joga essa equação para vocês. Aqui eu mostrei a dedução, né, na aula passada, de onde é que vem essa relação. Tá? Ok, mostrei, né? E aí, no final, é que eu fiz a análise, né? Se a gente olhar bem essa equação, para que eu tenha aquela parcela 1, ou seja, para eu anular aquele erro, tá? Eu vou ter o seguinte, gente, eu vou ter que ter essa impedância aqui, tá? Muito pequena quando comparada com essa reatância. Essa reatância aqui eu nem me preocupo muito, por quê? Porque quando a gente analisou o circuito equivalente, a gente viu que a tensão aqui em cima era a tensão que eu ia ter aqui. Então, o que me preocupa mais é a queda de tensão que eu vou ter aqui, nessa impedância de entrada. Ela tem que ser muito pequena, praticamente zero. Com isso, vai ficar XM sobre XM, e isso aqui vai para 1. Então, a preocupação que eu tenho na hora de construir o meu transformador é fazer essa impedância muito pequena. Tá? E isso vai, claro, aumentar os custos do meu TP. Lembrando que aqui vai ser agora um TP. Mas veja bem, isso aqui é para uma impedância infinita, né? No caso de um medidor de tensão ideal. Mas na prática, eu não consigo ter um medidor assim tão bom, né? Na maioria das vezes, tá? Eu vou ter um medidor não ideal, ou seja, com ZB finito. Ele pode até ter uma impedância alta, mas ainda vai ser uma impedância finita, que não pode ser considerada como circuito aberto. Nesses casos, a minha relação fica bem mais complexa, tá bom, gente? Vira toda essa estrutura aqui, tá? Eu deixei até como dever para vocês tentarem verificar de onde é que vem essa relação, né? Lembrando que o Z equivalente que aparece aqui é isso aqui tudo, e o ZB' é, na verdade, a impedância agora do meu medidor, do meu medidor de tensão com impedância finita, refletida no primário, tá, do transformador. Tá? Ao observar essa equação aqui, a gente percebe que, no caso agora de um ZB finito, ou seja, do medidor de tensão real, tá? De novo, essa impedância ela tem que ser alta, e normalmente ela é alta, né? Mas o que mais influencia é essas duas impedâncias série. Elas têm que ser relativamente baixas, muito baixas, tá? Para não distorcer a medição de tensão, e isso aqui tudo ir para 1. Também, tá? É necessário que essa ZB aqui tenha um valor um valor elevado. Tem um trabalho que eu vou passar para vocês, né? Ao final da aula de hoje, que não é trabalho para descontar na nota da prova, né? É trabalho mais referente àquele meio ponto da média, tá? Que eu nunca mais tinha passado trabalho em relação a isso. Eu vou passar um trabalho sobre essa média, né? Para vocês entregarem só no retorno em julho, onde vocês vão perceber que esse ZB aqui, gente, ele tem que ter um valor mínimo, ou seja, ele pode ser até maior, mas ele não pode ser mais baixo que um dado valor mínimo, porque senão começa a distorcer. Por mais que o meu TP aqui seja bem construído e essas impedâncias aqui sejam baixas, tá? Se esse ZB aqui for muito baixo, eu ainda tenho distorções na tensão medida. Então, vocês vão perceber isso a partir do exemplo 2.10, que eu vou pedir até para vocês entregarem. Entendido, gente? A gente viu até essa parte aqui. Ficou alguma dúvida? Alguém tem alguma colocação? Tá tudo ok? Vocês estão me escutando? Álvaro, Aminadab, Geilson, Judiel, Edson Hugo, Jéssica, Jamile, João Pedro. Ficou alguma dúvida? Todo mundo entendeu? Posso prosseguir? Tá bom. Bom, vamos agora então analisar o mesmo circuito, a mesma estrutura, mas agora supondo que esse ZB seja um medidor de corrente. E também seguindo uma metodologia parecida com o que a gente viu anteriormente, tá? Vamos supor o medidor de corrente ideal.
Nesse caso aqui, o meu transformador de instrumento, agora ele vai ser um TC. Minha voz está saindo legal aí para vocês, gente? Vocês estão me escutando? Tá ok minha voz? Beleza. Tá bom. Então, vamos agora supor que é um TC e aqui um medidor de corrente ideal, tá? Vocês me dão aqui só 10 segundos, aí eu já volto, tá? Pessoal, retornei, desculpem. Vamos aqui então analisar. Então, gente, isso aqui agora vai ser um TC para mim, tá bom? E aqui vai ser um medidor de corrente ideal. Estão me ouvindo, né, pessoal? Tudo ok, né? Então tá, então aqui mais uma vez é um TC e agora vai ser o medidor de corrente ideal. O medidor de corrente ideal, né, eu até fiz essa pergunta na aula passada para vocês, ele vai ter o comportamento de quê, né, gente? De uma impedância zero, ou seja, aqui vai ser como se fosse um curto-circuito. Nesse caso aqui, a relação que o Fitzgerald me diz que eu vou ter no medidor é isso aqui, tá? Lembrando que o que me importa agora é a corrente, já que é um medidor de corrente, e portanto aqui vai ser um TC. Então eu vou ter que eu faço o I2 sobre faço o I1. I2 é o valor que tem que chegar ao medidor, e o I1 é o valor que eu tenho na rede elétrica, tá? Então aqui está no primário do transformador e aqui vem do secundário. Então I2 sobre I1 é igual a N1 sobre N2, tá? Que por sua vez multiplica por toda essa parcela, JXM sobre R2' mais J, que soma X2' mais com XM, tá? Lembrando, mais uma vez, que o ideal é que tivesse só isso aqui, né? O que eu desejaria, tá? É que eu tivesse só isso aqui. Essa outra parcela que tem bem aqui é um erro, tá? Que mesmo o medidor sendo ideal, ainda vai ter, caso o meu transformador aqui, tá, não consiga reduzir adequadamente os parâmetros. Vamos deduzir de onde é que vem essa relação aqui? Tá, vamos lá. Como aqui agora vai ser um curto, né? Como isso aqui agora vai ser um curto, tá? Eu posso passar também para cá e vai sumir esse acoplamento dos indutores, que está representando o transformador ideal, né, que está sempre presente no modelo do transformador real como elemento interno. Então, eu posso sumir com isso, ficando, então, dessa maneira aqui. Vai ficar R1, X1, tá? Aqui já é a impedância do secundário, que eu já tinha refletida para o primário, que é R2', X2'. Agora o medidor, ele está representado como um curto, tá? Que eu também já passei para o lado do primário do transformador. Eu tenho aqui a minha reatância de magnetização que está modelando o núcleo. E aqui, então, vem a corrente 1, que é o que eu estou querendo, na verdade, medir, né? A partir de uma referência I2, tá?
Então, aqui vem a corrente 1 da rede. Aqui faz o papel de um divisor de corrente. Então, para cá, I1 se divide em φ, que é a corrente de magnetização, né? É a corrente de excitação, mas como eu estou desprezando a resistência, acaba virando só a corrente de magnetização. E mais I2', tá? Que seria a componente de 1 vista, que seria, na verdade, a corrente 2 do secundário do transformador vista no lado do primário. Então, faz o I2'. Entendido isso aqui, gente? Ficou alguma dúvida em relação a esse circuito aqui? Tá tudo ok? Aminadab, Álvaro José, Judieldson, Iana, Jamile. Beleza. Bom, vamos voltar de novo aqui para esse circuito original? Esse circuito original aqui, né, gente? Eu tenho I2, o que circula aqui é o I2', e aqui eu tenho esse transformador ideal, né? Com N1 e N2 espiras. Então, para esse trecho aqui do meu circuito original, é válido essa relação aqui. I2' sobre I2 é igual a N2 sobre N1, tá? Tá certo? E, portanto, I2' é igual a N2 sobre N1 vezes I2. Lembrando que é válido porque no modelo do transformador real eu sempre considero esse acoplamento magnético através de um transformador ideal. Então, para cá é válido aquela relação de transformador ideal. E lembrando que aqui é I2 e aqui o que circula vai ser I2', se essa corrente do secundário vista pelo primário. Então, vai ficar, no final das contas, isso aqui. I2' igual a N2 sobre N1 vezes o valor de I2 do faso I2. Entendido, gente? Ficou alguma dúvida em relação a isso? Posso prosseguir? Tá tudo ok? Geilson, Judieldson e Hugo, posso prosseguir? Então, lá vai. Bom, então tá aqui, eu repeti o circuito, repeti aquela razão das correntes aqui, né? Vamos prestar agora atenção aqui. Se a gente perceber, aqui é um divisor de corrente, tá? Se é um divisor de corrente, a gente pode usar a regra de divisor de corrente, que a gente aprendeu lá em circuitos elétricos, para tentar determinar matematicamente duas linhas. O faso I2', vai ser o quê? Vai ser a corrente que chega, que é o divisor, que no caso é faso I1, vezes JXM, que é essa reatância aqui, tá? Dividido pela soma das duas reatâncias, ou das duas impedâncias, né? Da impedância mais reatância, para ser mais exato. A desse trecho e a desse aqui. De modo que aqui embaixo fica, então, JXM mais R2' mais JX2', tá? Então, por divisor de corrente, a gente obtém essa expressão bem aqui. Bom, e duas linhas, eu já vi, né, que é essa, que eu também posso dizer que é N2 sobre N1 vezes I2. Então, vamos substituir logo direto aqui, de modo que fica, então, essa expressão aqui. I2 vezes N2 sobre N1, que é igual ao faso I1 vezes JXM, e tudo isso aqui dividido por R2' mais J, que multiplica a soma de X2' mais XM. Ou seja, aqui embaixo eu já ajeitei um pouquinho aqui, né? Somando as partes imaginárias, tá? E separando da parte real. Bom, pegando isso aqui e também passando para o outro lado, e passando em 1 dividindo para cá, vai ficar então que o faso I2 sobre o faso I1 é igual a N1 sobre N2, que multiplica JXM, e embaixo dividido por R2' mais J, soma de X2' mais XM, que é a expressão inicial que eu estava querendo deduzir aqui para vocês. Então, a gente chega a essa expressão bem aqui. Entendido, gente? Ficou alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Dá para pedir para vocês deduzirem isso numa questão teórica na prova?
fácil isso, né, gente? É fácil. Tá? Só tem que lembrar do divisor de corrente. Bom, vamos então agora... E tem um comentário que é tirado até do livro sobre essa equação aqui, tá? Vamos aqui dar uma olhadinha nesse comentário. De modo bem semelhante ao de um transformador de potencial, a equação 2,45, que é essa equação aqui, tá? Mostra que um transformador de corrente com um secundário em curto-circuito tem um erro inerente em valor em fase. Essa parcela aqui que eu já falei para vocês, né, que acaba representando um erro. O que por o transformador ser um transformador bem construído, isso aqui, essas impedâncias, elas têm que ser compostas de modo que isso aqui se aproxime de 1. Aí ele fala, isso é devido ao fato que eu tenho que uma parte da corrente de primário é desviada para a reatância de magnetização e não alcança o secundário. Se for possível fazer com que esta reatância de magnetização seja elevada em relação às resistências de secundário e a reatância de dispersão, então esse erro poderá se tornar muito pequeno. Ou seja, o que ele argumenta aqui agora? Que é um pouco diferente do que eu tinha no TP, onde era mais importante para mim eu ter essas impedâncias sérias aqui que modelam as bobinas muito baixas para não distorcer o valor de tensão que eu estava medindo. Para o TC, que está associado ao medidor de corrente, o mais importante para mim é que essa impedância seja, ou essa reatância, já que eu não estou modelando o RC, seja muito elevada, de modo que essa corrente aqui de excitação, essa corrente φ aqui seja muito pequena, de modo que em duas linhas seja praticamente em 1. Nesse caso aqui, isso aqui vai para 1 e eu vou ter uma situação muito próxima de um transformador ideal. Então, o TC é construído dessa maneira. Entendido, gente? E entenderam também a diferença entre o TP? O TP eu me preocupo muito mais com as impedâncias sérias. No TC, o que me preocupa mais, tá certo, que eu também não posso fazer isso aqui muito elevado, né? Mas o que me importa mais é essa reatância aqui, que trabalha com o menor valor de corrente de excitação possível. Ok, gente? Entendido? Posso perguntar isso na prova, né? Beleza. Vamos agora para a situação, tá, de um ZB diferente de zero, ou seja, um medidor de corrente que eu não posso dizer que seja ideal. Nesse caso, o ZB pode ser até muito pequeno, mas ele não vai ser mais zero. De novo, né, eu não vou deduzir isso, vou deixar para vocês, mas esse caso aqui é mais fácil que o da tensão, viu? Do medidor de tensão não ideal, tá? Porque só tem mais uma impedância que vem para cá e que acaba se misturando no divisor de corrente. Então, no caso de um medidor de corrente não ideal, esse ZB pode ser até muito pequeno, mas ele não vai ser mais zero. Então, ele vai existir e vai ter que continuar. Então, nesse caso aí, a minha razão de correntes vai ser essa expressão aqui. I2 sobre I1, que é igual a N1 sobre N2, que multiplica por essa parcela que representa o erro. JXM sobre ZB' mais R duas linhas mais J, que multiplica ainda a soma de X duas linhas mais XM. O que eu vou ter de novidade em relação à situação do medidor de corrente ideal é o acréscimo desse ZB' aqui embaixo, tá, gente? Aparece mais esse ZB' aqui embaixo. E esse ZB', o que é? É o ZB, tá, do medidor, tá, referido para o lado do primário. Então, fica igual a N1 sobre N2 ao quadrado vezes ZB. Essa relação aqui eu não vou demonstrar para vocês, mas ela é muito fácil de vocês entenderem e de obter. É só seguir os mesmos passos que eu mostrei anteriormente. A única diferença é que no meu circuito equivalente vai aparecer agora esse ZB', que vai aparecer, então, no divisor de corrente. Ok? Estou muito rápido, gente? Vocês estão entendendo, né? Não estou correndo muito não, né? Tá tudo ok? Vamos então comentar aqui essa equação.
Dessas equações, pode-se ver que para ter exatidão em um transformador de corrente, ele deve ter uma impedância de magnetização elevada e resistência de enrolamento e reatância de dispersão relativamente baixas. Além disso, como visto no exemplo, isso aqui é uma segunda parcela que eu vou comentar daqui a pouco. Então, a gente chega à mesma situação anterior. Eu tenho que ter isso baixo, mas não é a situação tão crítica. A situação crítica é ter isso aqui muito grande. Porque se eu tiver isso aqui muito grande, quando comparado com essas duas impedâncias, eu ainda consigo aproximar isso aqui para 1. Tá? Mesmo que X2 e R2 tá, for muito pequeno, tá? E XM porque veja bem, se R2 e X2 forem pequenos, XM ser grande, então isso aqui ainda acaba sendo aproximado para 1, tá bom? Aí a segunda parte do comentário tem a ver com esse ZB, que agora aparece aqui dividindo, né, gente? Vamos aqui dar uma olhadinha nele. Além disso, como visto no exemplo 2.11, a impedância de carga de um transformador de corrente deve ser mantida abaixo de um valor máximo, para evitar que erros adicionais excessivos sejam introduzidos no valor da corrente medida e no seu ângulo de fase. Ou seja, ele está querendo dizer para mim, gente, que esse ZB aqui, ele tem que ficar com valor baixo, tá? Mesmo que ele não possa mais ser considerado zero, que eu tenho que usar um valor finito, esse valor não pode ser muito elevado, não pode ser muito grande. Porque se for muito grande, mesmo que eu tenha aqui o meu TC bem ajustado para que isso aqui vá para 1, eu já não consigo fazer com que essa relação vá mais para 1, porque aparece também o ZB' aqui embaixo. Então, esse ZB aqui, gente, ele tem que ser um valor baixo, tá? Não pode ser um valor muito elevado. E no exemplo 2.11, vocês vão perceber que ele vai ter um valor máximo, ele vai ter um valor máximo. Ele pode até ter um valor menor, mas ele não pode exceder um certo valor, porque caso contrário, começa a ter distorções no valor da tensão de corrente medida. Entendido, gente? Enrolei aí o meu campo de vocês, todo mundo entendeu, tá tudo ok? Com isso a gente encerra, viu, a sessão e encerra